Olá pessoal, estamos de volta então aqui com o Paulo Coura, que estava falando para nós dos cavalos, né? Ele tem um centro de treinamento aqui em Avaré. Ele estava dizendo das pessoas que tiverem curiosidade para conhecer. Paulo, você estava me dizendo, tem o site. As pessoas que quiserem ter ciência do calendário das competições aqui em Avaré, é só pesquisar a Associação Nacional do Cavalo de Rédea. Ela tem um site oficial. Dentro desse site existe o calendário anual e ela terá 3 oportunidades aqui dentro da cidade para ver 3 grandes eventos, os 3 maiores eventos do Brasil da modalidade. Paralelo a isso, nós temos campeonatos regionais aqui, que também no site são divulgadas as datas. E se quiser conhecer o nosso trabalho, nosso centro de treinamento funciona na João Melão, no quilômetro 271,5, no mesmo acesso à Marina Tahiti, ao restaurante Toa Toa, ali da represa. A gente está no meio do caminho, do lado esquerdo, e é um prazer para mim receber qualquer pessoa que tenha curiosidade de conhecer. Para a gente é um prazer receber lá. Paulo, você que é do meio e apaixonado por cavalo, teve aí na cidade de Avaré uma decisão judicial, que decisão judicial cumpre esse ponto final na outra linha. Mas a minha pergunta não é em cima da decisão judicial. Qual é a sua visão? Esse laço machuca o animal? Eu diria que é um pouco de preciosismo e exagero, né? Imaginando, né, uma atividade diária na fazenda, né, o que traria mais trauma para uma reis, um bezerro, enfim. O manejo diário, ele contempla a atividade do laço. Isso faz parte da necessidade do trabalho do campo. Então eu acho um pouco descabido, né, se imaginar que simplesmente porque se pratica um esporte, né, que de alguma forma até desenvolve essa atividade, dizer que isso machuca os animais. Estão sendo feitos estudos que já estão bem desenvolvidos, aonde se prova, né, que isso é muito irrelevante na proporção em que é feito. Naturalmente, existe uma possibilidade de acidente até com um pedestre na rua. Exato. Então a gente não pode se apegar para as possibilidades mínimas de acidente. E na rua o pedestre não tem um médico do lado, lá tem. Lá sempre tem. O veterinário sempre está. Qualquer evento de competição oficial tem sempre uma equipe de bem-estar animal, aonde as instalações são revisadas, são fiscalizadas, existem procedimentos obrigatórios de cumprimento de saúde, de trato, de bem-estar. Então eu entendo que é um preciosismo. Naturalmente a humanidade é composta por pessoas diferentes, nem todo mundo concorda com o meu ponto de vista, mas eu entendo que é um excesso. Paulo, você me dizia que a rédea aí é um esporte de ponta dentro dessa prática aqui da equitação. Sim. Por quê? Como rédeas dentro do universo dos esportes equestres é a modalidade mais técnica, ela acaba trazendo com ela vamos dizer assim, uma tecnologia de ponta no sentido da medicina esportiva, do desenvolvimento dos equipamentos, da própria prática de treinamento, uma vez que ela é o treinamento mais mental que existe das modalidades que o cavalo tem que se submeter. Então ela acaba puxando um pouco mais o desenvolvimento, e outras modalidades elas se referenciam à rédea como vamos dizer assim, algo a ser seguido. Ela realmente é uma modalidade que forma opinião dentro do meio de qualquer competição equestre.
Esse treinamento que você faz é intensivo? Um cavalo do treinamento o dia todo? Como que funciona? Não. Os cavalos trabalham normalmente 6 dias por semana. Um cavalo trabalha por volta de 40 minutos a 1 hora e 10 mais ou menos. É normalmente um set de trabalho de um cavalo. E o centro de treinamento funciona normalmente com 15, 20 cavalos em treinamento. A gente normalmente trabalha com uma equipe, né, onde existem cavalos que estão iniciando o treinamento, então a gente tem um assistente capacitado para fazer essa primeira fase. Eu normalmente trabalho no acabamento dos cavalos, né, a gente não tem capacidade de montar 20 horas por dia, então normalmente eu monto aí uma média de 12 cavalos por dia, mas o trabalho em si dos cavalos, assim, quando um cavalo funciona bem, 30 minutos, 35 minutos. Quando um cavalo requer aí algo mais, o trabalho dificilmente se estende a mais do que 1 hora e meia. Isso então é de segunda a sábado? De segunda a sábado. De segunda a sábado, e quando a gente está em semana de competição, aí, como é um condicionamento físico e mental, aí a gente saca o domingo do cavalo para que ele fique ainda um pouco mais concentrado naquilo que ele vai fazer. Socorrendo a minha ignorância, o físico eu entendo, e o mental? O mental é assim, existe um ditado no nosso meio que eu acho um ditado muito produtivo, que a gente diz que um cavalo bom é um cavalo ligeiramente cansado. Não é um cavalo fadigado, um cavalo ligeiramente cansado. Por quê? Porque o cavalo é um bicho muito impetuoso por natureza. E uma das coisas que a gente trabalha para dominar e para diminuir na mente do cavalo é o ímpeto. Então, um cavalo um pouco mais, vamos falar assim, diariamente trabalhado, com menos intervalo de descanso, né? Porque o domingo acaba sendo 30 horas de descanso em relação ao trabalho anterior. O fato dele estar trabalhando e descansando, mas no dia seguinte trabalhando e descansando, faz com que esse ímpeto cada vez fique mais escondido na cabeça dele e ele fique mais concentrado no trabalho. Paulo, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo aí. Eu queria que você deixasse suas considerações finais e o que você achar interessante. Fique à vontade. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade. Você me deu a oportunidade. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Eu tenho uma parceria com a Presense em conjunto com a Maré Agropecuária. Eles são meus patrocinadores e apoiadores, isso faz muita diferença dentro da nossa atividade. E eu gostaria de convidar a todos os telespectadores a visitar a EMAPA durante um evento e conhecer o esporte. É um esporte muito bonito, é um ambiente muito familiar, muito interessante. A gente tem durante os eventos, a gente chama de Espaço Kids, então a gente traz um profissional com cavalos adequados para que uma criança de 3, 4 anos possa fazer uma aula com uma pessoa com segurança, com capacete, com todo o respaldo. Eu tenho, por exemplo, 2 filhas, eu tenho uma filha de 3 e uma de 5, elas fazem essas aulinhas quando tem os eventos. Então, ao meu tempo, eu gostaria de convidar vocês a, quando tiver um evento, a participar, a levar seus filhos, enfim, eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Ótimo. Paulo, obrigado. E nós aqui sempre estamos à disposição e voltaremos a bater papo outras vezes, com certeza. Eu é que agradeço. Pessoal, até a próxima semana.
Programa Direito e Cidadania. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.